capítulo 9. O versículo de número 31. Atos capítulo 9, versículo 31. Esse texto eu vejo Lucas, se quiserem acender as luzes. Nesse texto eu vejo Lucas dizendo para mim e para você, fazendo um resumo, um sumário do que estava acontecendo na igreja nos primeiros anos da existência da igreja, da qual eu e você fazemos parte. Como nós dissemos, estamos comemorando 7 anos da existência da organização dessa igreja local, desse ministério local. Mas essa igreja, na verdade, tem 2000 anos. E eu e você fazemos parte da igreja que se originou em Jesus Cristo. Amém? E esse texto, então, faz um resumo de como essa igreja vivia, de como é que eles estavam organizados, como é que eles estavam agindo nos seus dias há quase 2000 anos atrás. E Lucas escreve dizendo: assim as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Neste resumo, Lucas coloca 5 características da igreja. Igreja esta pastoreada por Pedro, pastoreada por outros irmãos, outros apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, homens cheios do poder de Deus. E ele diz que essa igreja tinha 5 características. Era uma igreja que tinha paz, era uma igreja que estava sendo fortalecida, era uma igreja que estava sendo edificada, era uma igreja que se multiplicava, e era uma igreja que andava no temor do Senhor. Andava no temor do Senhor. Todo ministério deve possuir esses 5 aspectos. Todas as igrejas nos nossos dias devem possuir esses 5 aspectos, essas 5 características. É interessante nós vermos que era uma igreja que se multiplicava. E muitas vezes eu e você, envolvidos no ministério, envolvidos na obra, no reino de Deus, olhamos para uma região e pensamos: se eu estivesse trabalhando naquela região, aquela região é melhor do que a região que eu estou trabalhando. O Senhor me colocou nesta cidade, nesse estado, neste bairro, mas eu creio que se Deus tivesse me colocado num outro lugar, ali sim o trabalho iria prosperar. Ali sim a igreja iria crescer. Ali nós encontraríamos prosperidade da parte de Deus. Ali nós iríamos multiplicar. Nós vemos aqui 3 solos, 3 tipos de lugares onde a igreja do Senhor Jesus se multiplicava. O texto diz que o nome do primeiro solo é Judeia. O nome do segundo solo é Galileia. O nome do terceiro solo é Samaria. A igreja crescia na Judeia, na Galileia e crescia em Samaria. A igreja tinha paz nessas regiões. A igreja era fortalecida, era edificada, e todos os membros andavam no temor do Senhor nestas regiões. Que regiões são estas? Judeia fica ao sul de Israel. Para aqueles que estudaram um pouquinho de geografia, fica bem no sul, bem aqui embaixo de Israel. A cidade principal da Judeia é Jerusalém. Consequentemente, na Judeia habitava um povo que era devoto a Deus. Eram sim chamados os judeus mais puros, os judeus que não se misturavam com nenhum gentil, com nenhuma influência pagã, mas era um povo que se dedicava exclusivamente a Deus. Na Judeia habitavam os judeus zelosos, tementes a Deus. Judeia pode significar um tipo de solo, um tipo de cidade, um tipo de região onde existe uma maior aceitação de Deus, onde existe uma maior receptividade de Deus. Judeia é um campo mais fácil de se trabalhar, onde as pessoas creem em Deus, onde as pessoas querem Deus, onde as pessoas convertem-se com mais facilidade para Deus. Eu vejo que nesse terreno é que nós queremos plantar a igreja, plantar o nosso ministério. Chegar numa cidade onde todos querem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você diz: alguém de vocês precisa de Jesus, e o bairro todo vem se convertendo ao Senhor e de Jesus.
Essa é uma característica da Judeia, onde um povo sempre esteve se devotando a Deus, o único e verdadeiro Deus. E eu fico pensando, se Deus tivesse me colocado na Judeia. Se o meu grupo familiar fosse como a Judeia. Todos temente a Deus, todos anelando por Deus, todos querendo Deus, todos com fome de Deus, todos respondendo às direções e às orientações que temos dado. Se o meu grupo fosse assim. Se a minha igreja estivesse na Judeia. Mas o texto diz que a igreja do Senhor Jesus, ela cresceu, ela se multiplicou na Judeia. Mas ela se multiplicou também na Galileia. E o que significa Galileia? Qual é este solo? Galileia, ao contrário, ficava bem no norte, lá em cima. E a Galileia era dividida geograficamente em duas regiões. A Alta Galileia, mais ou menos 1000 metros acima do nível do mar. Pouco povoada essa Galileia, com muitas árvores, com muitos bosques, uma selva espessa, abundante nesta região da Galileia. Muita água, muitos ribeiros. E tinha a Galileia, que não era a Alta Galileia, era a Baixa Galileia, onde ela vinha até o mar da Galileia. Essa região, sim, descendo para o vale, era uma região bastante habitada. Havia muitas pessoas, havia muitas vilas, muitas aldeias nesta região, onde se plantava, onde se comercializava o peixe, os peixes que eram pescados do mar da Galileia. É interessante que em 3 lados, em 3 fronteiras da Galileia, habitavam os gentios, habitavam os povos pagãos, habitavam povos que nunca tinham ouvido falar do Deus único e verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Consequentemente, o povo, os judeus que habitavam na Galileia, eles tinham influência dos gentios, eles tinham influências dos pagãos. Consequentemente, estes judeus, eles tinham alguns costumes que não eram costumes ditos como santos costumes. Eles falavam um pouco da língua que falavam os gentios. Eles tinham alguns costumes que os gentios tinham. A razão pela qual os judeus da Judeia não aceitavam muito bem os judeus da Galileia. E eles diziam, poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Será que a Galileia pode produzir algo de valor? Será que da Galileia poderemos ter algo de respeito, algum profeta importante? Será que virá da Galileia? Este solo, espiritualmente falando, já não é um solo que recebe prontamente a palavra. Este solo muitas vezes despreza a mensagem de salvação, o senhorio e o governo de Jesus. Galileia era um solo misto. Galileia, nem sempre a semente da palavra, ela produzia uma resposta pronta. Galileia já era um solo mais difícil, onde o padrão moral estava comprometido, onde havia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas haviam também outros deuses, e eles muitas vezes reverenciavam esses outros deuses. Galileia, onde nem todos temiam ao único e verdadeiro Deus. Galileia, onde muitos não sentiam a necessidade de pertencer a Deus, levavam as suas vidas como bem queriam. Galileia não era um solo tão receptivo, mas o texto diz que assim como na Judeia, também na Galileia, a igreja se multiplicava. Assim como a igreja crescia na Judeia, a igreja também crescia na Galileia. Mas você pode estar pensando, ok, Pio, mas meu solo é pior do que Judeia e pior do que Galileia. Eu acho que a minha cidade, a minha região, o meu grupo, o meu bairro, a situação onde eu estou inserido, é mais difícil, é mais árido do que Judeia e Galileia. Parece mais com Samaria. Olha o que diz o texto, que a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Samaria é um outro tipo de solo, é um outro tipo de gente, é um outro tipo de população. A cidade de Samaria fora construída para ser a capital do reino do norte, para ser a capital de Israel. Houve uma cisão, houve uma rebelião contra Jerusalém, contra o governo de Deus, contra a soberania e a vontade de Deus, e eles então se separaram, e a capital era Samaria.
fora fundado por Omri. Você pode ler lá em 1 Reis 16, você vai ver toda a história lá. O segundo rei que habitou em Samaria foi Acabe. Jezabel, eu e você conhecemos a história de Jezabel. Ela introduziu o culto a Baal. Não somente o culto, mas ela estabeleceu uma escola para formar profetas de Baal. Ela investia, ela estava dando incentivos para todos aqueles que quisessem se tornar profetas de Baal. Samaria, construíram templos pagãos. Era um povo que vivia sob a influência de 5 principados e potestades malignas. Era um povo que era governado pelo poder de Satanás. O diabo reinava poderosamente, soberanamente sobre Samaria. Eles serviam a um Deus chamado Sucote Benote, que era o Deus da prostituição, que era o Deus da carnalidade, da pornografia, que era o Deus do homossexualismo, do lesbianismo. Eles serviam a esse Deus era uma figura feminina, e nos templos havia-se práticas sexuais, ritos sexuais, para adorar e para servir esse Deus. Então essa licenciosidade, essa imoralidade em Samaria era tido como culto. Eles aplaudiam, eles incentivavam este comportamento. Eles não somente serviam a esse demônio chamado Sucote Benote, mas eles serviam também a um outro demônio chamado Nergal. Era o Deus do submundo, era o Deus da escuridão, era o Deus da malandragem, era o Deus do roubo, assalto. Eles serviam a esse Deus. E todos aqueles que eram malandros, aqueles que quebravam os contratos, aqueles que não mantinham as suas palavras, eram tidos como espertos, eram tidos como inteligentes, eram tidos como homens, grandes homens de negócios, porque eles passavam o outro para trás, porque eles serviam a Nergal. Eles não só serviam esses 2 deuses, mas serviam também a Azima. Azima era uma entidade, um demônio da intelectualidade, da lógica, do racionalismo. Eu só creio se você me provar. Era esse tipo de Deus que havia ali. Homens e mulheres que se formavam, estudavam com o intuito de provar o seu conhecimento. Quanto maior a filosofia, maior dialética, quanto maior as expressões, a oratória, mais eles agradavam a Azima, o Deus da cultura, o Deus do racionalismo, o Deus da lógica. Eles não somente serviam esse Deus, mas também serviam um Deus chamado Nibase Tartak, que era o Deus do trabalho, que era o Deus que dizia o seguinte: você vai conseguir. Você não precisa de nenhum outro Deus. Se você trabalhar de sol a sol, você será um sucesso. Se você suar a sua camisa, você vai ser um sucesso. Se você trabalhar intensamente como um escravo, você vai ser um sucesso. Se você mergulhar no seu trabalho 24 horas por dia, não importa a sua esposa, não importa os seus filhos, não importa a sua família, mas se você se dedicar, se você mergulhar no trabalho, você terá sucesso. Eles também serviam a esse Deus. E eles serviam a um 5º Deus, chamado Adrameleque ou Anameleque. Esse Deus exigia o sacrifício dos filhos dos samaritanos. Aqueles que pertenciam a este grupo, pegavam o seu bebê, pegavam o seu filho e sacrificava em holocausto a esse Deus. Aí você pode ficar pensando, que bárbaro era este povo, os samaritanos, de oferecer os seus filhos em holocausto. Mas só que esse Deus, ele opera ainda hoje. Ele opera ainda hoje. Esse Deus, ele continua a agir nos lares ainda hoje. Quando o seu filho passa 4, 5 horas por dia na frente da televisão assistindo desenhos, você está oferecendo o seu filho a Adrameleque. Quando você deixa a sua criança jogando videogame as horas que ela quer jogar, horas e horas a fio na frente do videogame, você está sacrificando o teu filho a esta entidade chamada Adrameleque. Quando o seu filho não conhece limites e fronteiras, e quando você não usa a vara como instrumento de amor e de correção, você está oferecendo o seu filho a Adrameleque. Quando você não diz não para o seu filho, você está oferecendo o seu filho a Adrameleque.
A diferença, amados, é que essas crianças que os samaritanos ofereciam em holocausto aos deuses, como crianças e como bebês, elas morriam e iam para Deus. Mas hoje, a maneira como nós ofertamos os nossos filhos, eles morrem e vão para o inferno, para o fogo eterno. Porque hoje nós temos uma geração de adolescentes que não obedecem. Temos uma geração de jovens que não conhecem limites. Porque os pais não queriam marcar o caráter, a personalidade, dizendo não, não pode. Mas em Samaria havia esses deuses. Consequentemente, dos 3 terrenos, Judeia, Samaria, aliás, Judeia, Galileia e Samaria, Samaria parece ser o terreno mais árido. Samaria parece que o terreno é mais difícil. Tantas entidades, tantas oposições, tantas agressões à igreja, mas o texto diz que assim as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Esse texto está dizendo que dentro do propósito de Deus não existe região ruim, não existe campo ruim, não existe bairro ruim, não existe cidade ruim, não existe estado ou país ou nação ruim, onde a palavra de Deus não vai se multiplicar. Você crê nisso? Então não reclame se Deus te colocar em Samaria. Esse texto diz que a palavra de Deus crescia, não importa o solo, não importa a região, não importa o lugar, não importa onde esta igreja estava sendo plantada. A igreja do Senhor Jesus foi estabelecida para crescer e se multiplicar em qualquer tipo de solo. Seja qual for o local que Deus tenha plantado você, meu irmão, você está ali para multiplicar. Você está ali para frutificar e multiplicar no reino de Deus. Mas sabe qual é o grande segredo? O grande segredo é que quem edifica a igreja, olha o que o texto diz: eram fortalecidos e edificados por quem? Pelo pio, né? Por quem? Mais uma vez, por quem? Pelo Espírito Santo. Parece óbvio, mas nós esquecemos disso. Quem é que edifica a igreja? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem edifica. Eu achava que se eu fizesse doutorado em teologia, aí sim nós poderíamos edificar a igreja. Não, eu estava pensando que se eu implantasse a minha visão pessoal, aí sim nós poderíamos crescer e multiplicar. Eu estava pensando que se nós tivéssemos muito dinheiro, mas muito dinheiro, aí sim nós iríamos multiplicar. Aí sim nós iríamos crescer abundantemente. Ah, mas se nós tivéssemos um líder carismático, se eu fosse um líder carismático, aí sim atrairia multidões e multiplicaríamos a igreja. Ou então, se nós tivéssemos um coral afinadíssimo, um grupo de louvor afinadíssimo, aí sim nós iríamos multiplicar. Se nós tivéssemos uma igreja carpetada, com ar-condicionado, poltronas almofadadas, aí sim nós iríamos multiplicar. É assim que se multiplica? Ah, mas tem uma tal de estratégia de G3, aí nós vamos multiplicar. Ah, não é G3, é G6. Não, mas aí não dá para multiplicar. G9, G50, sabe quem multiplica? É Jesus. É esse G que nós temos que ter, que não é G, é J. É Jesus que nós precisamos. Percebe, amados, que nós estamos focalizando em estratégias humanas, em visões humanas, em tradições humanas, e queremos edificar. E quando a igreja não multiplica, a gente diz: ah, porque eu estou em Samaria, se eu estivesse na Judeia, aí sim eu iria crescer. Talvez se eu estivesse na Galileia ainda eu teria algumas pessoas receptivas à mensagem do Evangelho. Mas em Samaria eu tenho que enfrentar principados, potestades, demônios. Eu tenho que enfrentar toda a sorte do inferno contra o meu ministério. Então eu preciso de uma estratégia humana. Que tal se nós usássemos, sei lá qual estratégia?
Mas o texto diz, amados, que a igreja se multiplica, não é por causa do solo ser Judeia, ou do solo ser Galileia, ou do solo ser Samaria. A igreja se multiplica porque ela está sendo fortalecida, edificada pelo Espírito Santo. Você percebe por que nós estamos aqui dizendo: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, dá-nos da Tua unção. Espírito Santo, dá-nos do Teu poder. Espírito Santo, toca-nos com a Tua glória. Espírito Santo, visita-nos com poder. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos que dizer: Espírito Santo, eu tenho fome de Ti, tenho sede de Ti. Eu quero a Tua unção, eu quero o Teu poder. Visita a minha vida, encha-me de Ti, para que eu possa fazer a Tua obra, para que eu possa manifestar o Teu governo. Quem edifica a igreja é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle, não existe solo ruim. Não existe solo ruim. Onde a semente da palavra cai, através da unção do Espírito Santo, ela irá prosperar. Amado, você vai multiplicar se o Espírito Santo estiver no controle da sua vida. Você vai multiplicar nas montanhas ou você vai multiplicar nos vales. Você vai multiplicar na beira dos ribeiros ou nos desertos. Você vai multiplicar nas manhãs ou vai multiplicar nas tardes. Você vai multiplicar com recursos ou sem recursos. Você vai multiplicar. Portanto, se desespere pelo Espírito Santo. Portanto, clame pelo Espírito Santo. Portanto, diga: Espírito Santo, eu não consigo por mim mesmo. Eu pego o meu certificado de teologia, rasgo e jogo no lixo. E quero a Tua certificação de que o Senhor está comigo, Espírito Santo. É isso que eu preciso. É o Espírito Santo quem edifica. É o Espírito Santo quem faz a igreja multiplicar. Eu quero encerrar com a última frasezinha. E a igreja andava como? Andava no temor do Senhor. A igreja andava no temor do Senhor. Andando no temor do Senhor. Amado, nós andaremos no temor do Senhor quando nós tivermos uma profunda consciência de que é o Senhor quem está edificando a obra. Quando você tem a consciência de que é Ele quem está fazendo, aí você começa a temê-lo. Mas quando você acha que é você que está fazendo, que é a sua ideia, é a resposta da sua oração, é o seu jeitão de pregar, é isso que edifica, você começa a perder o temor do Senhor. A Rose estava compartilhando que ontem, quando nós estávamos recebendo oração, Deus deu uma visão para ela, como se estivesse um laboratório, onde coloca-se aquela chama dentro daquele tubo de ensaio, estava fervendo aquele tubo de ensaio, como Deus dizendo assim para ela: não são vocês, sou eu o responsável por essa obra. Eu louvo a Deus por isso. Não somos nós. É Ele que está no governo. E quando nós temos consciência de que é Ele quem é o chefe, é Ele quem manda, nós tememos a Ele. Nós reverenciamos a Ele. Nós cultuamos a Ele. O temor vai embora quando eu penso que eu sou capaz de fazer. Se nós perdermos a dependência de Deus, nós perderemos o temor de Deus. Nunca perca a dependência de Deus. Nunca perca a dependência de Deus. Não coloque a sua dependência nas estratégias. Não importa quantos anos de ministério você já tem, continue a depender do Senhor. Não importa quanta experiência, quanta bagagem você tem, continue a depender do Senhor. Assim você estará temendo o Senhor e você andará no temor do Senhor. Vamos ficar em pé. A obra do Senhor, ela se multiplica quando nós estamos certos de que é Deus o dono da obra e quando nós tememos a Ele. A obra do Senhor se multiplica quando nós estamos certos de que é o Espírito Santo que fica e fortalece. A paz na igreja é resultado do senhorio de Jesus e do controle do Espírito Santo. Quando nós entronizamos Jesus como Senhor, e quando o Espírito Santo controla todas as áreas, a paz reinará na igreja. A paz virá na igreja. A paz virá na sua vida. A paz virá no seu grupo familiar, no seu chamado. Porque nós somos dele, vivemos para ele. Todas as coisas pertencem ao nosso Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Vamos cantar aquele cântico
Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu gostaria que ao encerrarmos essa celebração, você saísse daqui com essa convicção, com esta certeza: o Senhor é quem está edificando a minha vida. O Senhor colocou o ministério nas minhas mãos, e é Ele quem está edificando através do Espírito Santo. Não importa se Ele me plantar na Galileia, na Judeia ou em Samaria. Não importa o solo, eu vou multiplicar em nome de Jesus.